E o Bom Dia Pará continua dando dicas para os estudantes que vão fazer o Enem no domingo. E hoje vamos falar sobre química. Jaque Carreira está com o professor e vai dar dicas para os nossos alunos, né, Jaque? Isso mesmo, Márcio. Química, que é um dos assuntos de ciências da natureza que vai cair agora nesse domingo na prova. São apenas 15 questões, mas são 15 questões que os alunos precisam ficar atentos para qualquer possibilidade de cair um assunto ou outro. Por isso, a gente está aqui com o professor Walter Cancela, de Química, que vai nos ajudar aí com dúvidas e dar algumas dicas para o aluno. Principalmente, a primeira pergunta, eu queria que o senhor dissesse para quem está já estudando, se preparando essa semana, aproveitando essa reta final, quais assuntos precisam ser revisados nesse momento, para no dia da prova não esquecer. Bom dia, Jaque. Olha, é comum esse tipo de pergunta. Então, nós temos o que a gente chama no Enem de objetos do conhecimento. E quais são esses assuntos mais frequentes dos objetos do conhecimento? Dentro da área de Físico-Química, você tem 7 tópicos. Eu iria destacar 3. A área de Eletroquímica, Equilíbrio Químico e nós temos também, além da eletroquímica e do equilíbrio químico, as concentrações das soluções. Na área de química orgânica, você tem 7 tópicos, eu vou destacar 3. As reações orgânicas, as propriedades físicas dos compostos orgânicos e a isomeria espacial. E no restante da química geral, a gente poderia destacar as separações de misturas e os cálculos estequiométricos. Esses são os assuntos mais frequentes nos 3 últimos anos de Enem. Agora, tem uma pergunta do telespectador, vamos ouvir, Márcio? Sim, Jaque, a pergunta da Érica lá de Castanhal. Obrigado, Érica, pela sua pergunta. Ela quer saber se assuntos como a radioatividade e o acidente com Césio em Goiânia podem cair na prova do Enem deste ano? Sim, a radioatividade é um assunto também que tem alguma frequência, embora ela seja um pouco menor. E mesmo esse acidente com Césio, tendo sido há alguma década já, ele pode sim aparecer, porque a prova do Enem pode trazer textos de décadas anteriores, ou então as possíveis consequências que aconteceram com as pessoas que foram contaminadas por Césio. Agora, professor, também tem que, como falou sobre um tema recorrente, realmente, o dia a dia está muito próximo, né? Assim, química está em tudo na nossa sociedade, né? No dia a dia. Então, dá um exemplo também que pode ser muito simples e que pode ajudar até para ganhar um tempo na hora da prova, não precisa também calcular tanto. É verdade, embora a química, as 15 questões, em média 15, isso não significa que seja uma regra. Existem situações que mesmo que elas envolvam números, você pode resolver de uma forma usando o bom senso. Há um caso clássico que a gente cita assim, uma questão trazia uma mistura com 95% de álcool e 5% de água, o álcool comercial. E aí ele dava a densidade da água pura e do álcool puro, no caso da água 1 e do álcool 0,8. E dizia o seguinte, você vai fazer uma mistura com 95% de álcool e 5% de água. Ele queria a densidade da mistura. Ora, a densidade da mistura tem que ser um valor intermediário entre esses dois. Então, só por esse dado, o aluno já poderia eliminar 3 alternativas. Como tem muito mais álcool na mistura do que água, esse valor tinha que estar mais próximo de 0,8. Então, só tinha uma alternativa bem próxima de 0,8, a outra era 0,9 alguma coisa. Então, o aluno, mesmo sem cálculo, ele poderia marcar a alternativa A. Quer dizer, nem sempre você precisa fazer todos aqueles cálculos. Observa bem, você tem um texto, você tem a questão com o texto ou um gráfico, certo? Ou uma imagem, e aí você extrai essas informações e observa, será que realmente eu preciso fazer o cálculo ou será que eu posso, utilizando o bom senso e um raciocínio lógico, conseguir fazer uma questão mesmo que envolva números? Conhecimento e interpretação, né? Agora, Clotilde, tem outra pergunta de um telespectador. Isso, já que a gente tem a pergunta da Elisa Macedo. Obrigada, Elisa, pela sua participação. A professora ela quer saber o seguinte, se em se tratando de química, nós sempre devemos utilizar fórmulas? Olha, nem sempre você usa a fórmula. Na verdade, a fórmula ela é uma consequência, certo, de um conteúdo. E você pode resolver muitas questões de química, não todas, mas muitas questões de química você resolve por proporção. Então, o uso de fórmula nem sempre ele é necessário. Alguns alunos preferem usar fórmulas, outros não. Hoje, no nosso ensino de química, a gente procura minimizar o uso de fórmulas, utilizando mais o raciocínio lógico na resolução das questões. Obrigada pela sua presença, professor. Só lembrando, né, a gente trouxe professor de Química e até sexta-feira a gente vai trazer mais professores para justamente tirar dúvidas aí dos alunos e fazer uma boa prova nesse domingo que a gente torce bastante. Isso mesmo, Jaque. Obrigado pelas informações. E lembrando que amanhã vamos tirar suas dúvidas sobre física e você pode participar, bdp@tvliberal.com.br ou para o 999430002.